1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas, bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem fornicários, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisas semelhantes a essas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Mais uma vez, preste atenção em cada palavra. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas, bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem fornicários, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisa semelhante a essas herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem comete um desses pecados não vai, se não se arrepender, se não confessar a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, não vai alcançar perdão, não vai alcançar a salvação, a vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é muito objetiva. E ela nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem fornicários, nem feiticeiros, ante a essas herdarão o reino de Deus. A palavra fala injustos, né? Quem pratica injustiça não herdará o reino dos céus. O que mais? Nem os idólatras, aqueles que praticam a idolatria, né? Idolatria é você adorar alguma coisa que não seja o Senhor Jeová. Idolatria seja você adorar alguma coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Idolatria, né, é você não adorar o Senhor Jeová. Idolatria é você não adorar o Senhor Jesus Cristo. Idolatria é você não adorar o Espírito Santo de Deus e adorar outros deuses, adorar objetos de madeira, gesso, ferro, fotos, esculturas de imagens, artistas, né, ídolos. Isso seria idolatria. Então, se você pratica a idolatria, você não irá alcançar o reino de Deus. Você não irá alcançar a salvação e a vida eterna que há somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Então diz para não errar, né? Não erreis, não seja injusto. Não erreis, não pratique a idolatria.
Não erreis, não cometa adultério. Não erreis, não seja um homem afeminado ou uma mulher machista, porque a Bíblia condena homem com homem, mulher com mulher. É uma prática imoral. Deus condena. Não irá alcançar a salvação e a vida eterna, não irá alcançar o reino dos céus. Não vai alcançar a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Então, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, né? Aquele que rouba, aquele que pega aquilo que não lhe pertence, isso se chama furto, é roubo, não vai alcançar salvação, não vai alcançar o reino dos céus, não vai alcançar a vida eterna com Cristo, não vai alcançar a vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Nem os avarentos, né? O avarento é aquele que ama o dinheiro. Avarento é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro. Avarento é aquela pessoa que tem amor aos bens materiais, é apegada em coisas materiais, é amante das coisas materiais, é amante do dinheiro. Nem os bêbados, né? Se você gosta de beber uma cerveja, se você gosta de beber qualquer bebida que seja alcoólica, qualquer bebida que você consumir que tenha teor alcoólico, você não vai alcançar a salvação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Você não tem parte com Deus. Amém? Então, nem os bêbados, nem os maldizentes. Os maldizentes são aqueles que gostam de amaldiçoar as pessoas com palavra. Se você gosta de amaldiçoar as pessoas com palavra, você não vai alcançar salvação, você não vai alcançar vida eterna em Cristo Jesus. Nem homicidas, né? Homicidas são aqueles que tiram a sua vida. Somente Deus dá a vida, somente Deus tira a vida. Então fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então fala, né? Os tímidos, os que tiram a sua própria vida. Quem tira a sua própria vida não tem salvação, não tem vida eterna, né? Morre em condenação também. Todos que morrerem, né? Todo ser humano, todo homem, toda mulher que morrer na prática desses pecados, parte para uma eternidade de dor, parte para uma eternidade de tormento, de sofrimento, de aflição, de angústia, de desespero. Então, né, fornicário é você estar morando aí com um homem, com uma mulher, e você não é casado no civil. Isso chama-se fornicação. E os fornicários não herdarão o reino dos céus. Então, se você está amigável, não vai alcançar o reino do Espírito Santo de Deus. Segundo o que nos ensina a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10, né? Nem mentirosos, né? Como tem gente mentirosa, né? Se você é um mentiroso, se você é uma mentirosa, você não vai se arrepender de todos esses pecados, confessar a Jeová no nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você confessar todos esses pecados, se arrepender de todos esses pecados,
aceitar Cristo como Salvador da sua vida, se batizar, entrar para a comunhão de uma igreja e passar a congregar. Aí sim você vai herdar o reino de Deus. Aí sim você vai herdar o reino dos céus. Nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisas semelhantes a essas herdarão o reino de Deus. Então aquele que comete prostituição, ele não vai herdar o reino de Deus. Irmãos, e por incrível que pareça, eu ministrei no vídeo anterior, né, sobre falsos profetas. Os falsos profetas, eles são assim, eles praticam o que está nessa palavra, né? E eles acabam cometendo um tipo de blasfêmia. Eles acabam profanando aquilo que é santo. Eles acabam profanando aquilo que é divino. Porque, olha só, irmãos, é uma palavra bem calma, tranquila, conversando com você, meu irmão, conversando com você, minha irmã, de uma forma muito calma, de uma forma muito tranquila, para que você possa compreender as Escrituras, para que você possa entender a palavra de Deus. Eu não preciso gritar, né, para pregar a palavra de Deus. Eu não preciso berrar, gritar para ministrar a palavra de Deus, para ensinar as Escrituras, irmã. Um pouco sobre esse tema, né, que fala sobre os frutos, né, os frutos do Espírito, os frutos do Espírito Santo de Deus. Eu vou puxar agora aqui, né, para nós ler. O que eu quero entender, irmãos, né? Tudo bem, existe a igreja pentecostal, existe o fervor pentecostal, existe a igreja pentecostal com fervor pentecostal. Mas é interessante ressaltar aqui, é interessante nós tocar nesse assunto, porque eu quero entender, né, o pentecostal, né, o crente pentecostal. Eu quero falar sobre o que é ser, né, verdadeiramente um crente pentecostal. O que é verdadeiramente ser uma crente pentecostal. Tem pastores, pregadores, pregadoras que acham que para ser um pentecostal, para ser um cristão pentecostal, para ser uma cristã pentecostal, precisa gritar no altar, né? Gritar no microfone para ser um crente pentecostal. Não. Quando a gente grita, quando nós gritamos, só mostra que nós não temos a presença do Espírito Santo de Deus. Toda aquela que grita, prova, mostra que não tem o Espírito Santo de Deus. Mostra que não tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há
condenação. Então, um crente pentecostal, segundo a Bíblia, né? Um cristão pentecostal, segundo a Bíblia, uma cristã pentecostal, segundo a Bíblia, né? Tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, é fiel, tem mansidão, tem domínio próprio. E domínio próprio é não gritar. Você tem que se dominar para não gritar. Se domina. Por que você está gritando, meu irmão? Por que você está gritando, meu irmão? O que está acontecendo contigo? Está aflito? Está desesperado? Está perturbado? Está nervoso? O que está acontecendo com você, meu irmão? O que está acontecendo com você, minha irmã? Que você ganha uma oportunidade, ou você já tem a oportunidade, porque muitas vezes é o pastor da igreja, e os pastores hoje acham que são dono da igreja, Muitos pastores acham que são donos do ministério, são donos da igreja, mas eles não são donos da igreja, eles não são dono do ministério. Um dono de igreja, ele seleciona as pessoas até para dar uma oportunidade, Mas eu quero falar sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Quando eu for pregar a palavra de Deus, o fervor pentecostal está na paciência. O fervor pentecostal está no amor. O fervor pentecostal está na paz. O fervor pentecostal está no domínio próprio. O fervor pentecostal está na bonança. Por que você grita, meu irmão? Eu quero entender por que você grita no microfone. Por que você grita pregando? Que é isso? É desespero? É aflição? É nervosismo? Está nervoso? O que está acontecendo? Que os frutos do Espírito Santo de Deus não estão fluindo em você. O Espírito Santo de Deus tem que fluir em você. Os frutos do Espírito Santo de Deus têm que fluir em você. Amém, meu irmão? Porque é a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então quem tem domínio próprio não grita, ele se domina para não gritar. E tem aí, até mesmo, pastores, pregadores, que faz um gritedo, até assusta. A gente até leva um susto. Por que gritar? Para que tá gritando? Não assusta a igreja, não assusta os irmãos. Pode falar com paciência, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Pode falar com paz, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Pode falar com bonança, com amor, com domínio próprio, que é os frutos do Espírito Santo de Deus. Não precisa gritar, meu irmão. Não precisa gritar, minha irmã, para ministrar a palavra de Deus. Quando que você vai aprender que você não deve gritar no microfone? Você não deve gritar na igreja. Não há necessidade disso. Isso não é ser pentecostal. Não é ser pentecostal gritar na palavra que nós estávamos ministrando, que é que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Primão de herdar o reino de Deus, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas, bêbados, nem tímidos, nem incrédulos. Incrédulo é aquele que não acredita em nada. O incrédulo é aquele que não acredita em nada. Você fala de Deus, ele não acredita. Você fala de Cristo, ele não acredita. Você fala do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele não acredita. Você fala da salvação, da vida eterna, do perdão, do arrependimento dos pecados, ele não acredita. Esse é o incrédulo, né? Nem fornicários, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisas semelhantes a essas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas, bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem fornicários, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisas semelhantes a essas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Eu gosto de ficar na Bíblia. Eu gosto de ficar somente nas Escrituras Sagradas. Eu gosto de ler e reler e ler várias vezes para entender bem a palavra de Deus, para compreender bem as Escrituras. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas, bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis, nem fornicários, nem feiticeiros, nem mentirosos, nem quem comete prostituição e coisas semelhantes a essas herdarão o reino de Deus. Então, nós vivemos um tempo que nós conheceremos o cristão pelos frutos. Nós vivemos um tempo, você, meu irmão, você, minha irmã, vai conhecer um verdadeiro cristão pelos frutos. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai conhecer uma verdadeira cristã pelos frutos. Não porque prega a palavra de Deus, não porque canta louvores, não porque faz orações, mas você vai conhecer pelos frutos, pelas obras, pelo exemplo de vida. Porque pregar a palavra de Deus, hoje em dia, muitos já pregam. Como eu já publiquei na minha linha do tempo aí do Facebook, pregar a palavra de Deus, até papagaio já prega. Cantar louvores, até papagaio já canta louvores, mas praticar, né? Obedecer, viver a palavra, isso que é o importante. E hoje nós temos muitos pregadores, muitos pastores, pregadores, muitos cristãos que praticam, né? Que praticam o que está aqui, irmãos, né? Não dá para ver ali, né? Deixa eu ver, está desfocado, né? Agora ali, ó, né? Aqui está a palavra, né? Eles praticam o que está na palavra. Eles praticam esses pecados de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Né? Vamos ler mais uma vez.
Não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, que amaldiçoam os outros, né? Nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas aqueles que tiram a vida, aqueles que se matam, aqueles que se enforcam, esses não vão para o céu, irmãos. Quem tirou a sua vida não vai para o céu, não tem salvação. Morreu em condenação. Quem tira a vida morre em condenação eterna. Vai passar a eternidade. Não tem como passar uma eternidade. Passar é quando você tem um final, mas não vai passar a eternidade. Vai estar na eternidade. Vai permanecer na eternidade de dor. Vai permanecer numa eternidade de tormento. Porque ninguém morre sem conhecer as Escrituras. Ninguém morre sem antes conhecer a verdade, sem antes conhecer a palavra de Deus. Por isso que a pessoa parte em condenação, porque ela teve chance, ela teve oportunidade, mas ela não quis aceitar a palavra. Ela não quis aceitar Cristo. Ela não quis procurar o remédio em Cristo. Né? Jesus cura a depressão. Tem muitas pessoas que tiram a vida por causa de uma depressão, que é um espírito de angústia, que é um demônio, que a pessoa pode ir para a igreja, pode buscar a Deus e pode se libertar desse mal e pode vencer a depressão. Eu venci uma depressão. Estou aqui para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Eu venci uma depressão. E você também pode vencer a sua depressão, meu irmão. Você também pode vencer a sua depressão, minha irmã. Você tem que aceitar a palavra. Você tem que aceitar a Cristo. Todos nós podemos vencer. Você pode vencer, meu irmão. Você pode vencer, minha irmã. Mas para isso, você tem que aceitar a palavra. Você não pode rejeitar a palavra, rejeitar Cristo, rejeitar o Pai, rejeitar o Filho, rejeitar o Espírito Santo de Deus, rejeitar os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Se você aceitar os ensinamentos da Bíblia Sagrada, se você aceitar a Deus, se você aceitar a Cristo, se você aceitar o Espírito Santo de Deus, você será mais que vencedor, meu irmão. Você será mais que vencedora, minha irmã. Mas para isso você tem que aceitar a palavra de Deus, né? E a palavra está falando conosco nesse momento, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem invejosos, nem homicidas bêbados, nem tímidos, nem incrédulos, nem abomináveis de Deus.